Mas tá, vamos lá. Pelo menos esses fãs não queimaram o mangá. Foram de Oshinoko que queimaram o mangá, na verdade. Tá? O pessoal do Japão queimou os seus mangás de Oshinoko por causa da declaração do autor, né? De como ele, tipo, só meteu o foda-se. E em protesto eles queimaram os mangás, sim. Foi Oshinoko mesmo. Na verdade, teve maluco que queimou os mangás, não só de Oshinoko, mas queimou os mangás que tinha de Kaguya-sama, tipo, como protesto, falando que nunca mais acompanhou nenhuma obra daquele ator, porque não teriam certeza se eles iriam. Se ele ia terminar a história de verdade, ou ele ia fazer como ele fez em Oshinoko. E sinceramente, eu não queimaria, pelo contrário. Eu gostaria muito de ter a coleção de Oshinoko, principalmente porque eu amo o traço da Yori, né? Mas em questão de acompanhar a história, li Kaguya-sama, muito bom. Li Oshinoko, até a parte onde ele do nada parou e meteu foda-se no show final. É legal, é uma história com mistério legalzinho, boa. Só que a próxima obra dele eu só foda-se, eu não acompanhei. Não, nem sei qual o nome, nem sei se ainda tá publicando. Só foda-se. Vai lá. De qualquer forma, temos aqui um vídeo que foi anunciado há um bom tempo e eu estava querendo muito ver. Que foi lançado hoje, né? Que é, obviamente, do analista. Cara, basicamente a gente só fala fazer vídeo deste cara, né? Que era o caso de Arima Kisho, o peso de ser o mais forte de Tokyo Ghoul, cara. Mano, Arima, que personagem magnífico. Simplesmente foda demais. Não sei porque nunca. Nem sei porque nunca vi Sonobisque. Sei lá. Deveria ver. Você gostaria, Hyper. Você facilmente gostaria. Sim, todo mundo tava pedindo Tokyo Ghoul aqui no canal. Luca, fala de Tokyo Ghoul, Luca, fala de Tokyo Ghoul. Tá aí Tokyo Ghoul no canal. O que tantas pessoas pediram por aqui e que eu também sempre tive muita vontade de falar sobre. Vou Arima, pegar meu aquele que lanche. tem Vou ir jantando trocentos enquanto isso. vídeos falando sobre como ele é forte, sobre ele ser o mais forte do verso e blá blá blá. Ah, mano. Oh, o Arima realmente é muito forte. O mais forte do verso. Tenho minhas dúvidas. Só que o pessoal fica muito no superficial, velho. Isso que é triste. Ainda não acabei o mangá. Seu maldito, só porque eu gosto de guiados e de loiras? Exatamente. Tá, a gente já entendeu isso, ele é forte, beleza. Mas é só isso? Essa é uma das coisas que mais me pega quando eu vejo outros canais fazendo análise sobre o Arima. Porque, querendo ou não, eles vão mais puxar pra esse lado, né? E isso não é errado, a força é o que torna o Arima bom. O Arima. Mas nós podemos entender muito mais sobre ele ao entender como ele depositou seus próprios sentimentos e lições no próprio Kaneki. Digo, no Raize. Seja uma forma de agir, na maneira disciplinada de se treinar e até mesmo nos livros que ele leu, pois tá cheio de pista por lá. Arima foi o fim de Kaneki, o começo de Raize. Cara, sinceramente. Acho que eu já contei das outras vezes que a gente falou sobre o Tokyo Ghoul aqui em live. Mas, maluco, como eu odiava o final de Tokyo Ghoul. E quando eu fui ler o mangá. É basicamente igual o Bleach. Eu odiava um monte de coisa. Eu fui ler o mangá. Melhor obra da minha vida. Mas eu odiava o final de Tokyo Ghoul. Puta merda, achava aquilo lá um lixo. E teve esse final. Cara, no mangá, essa cena é simplesmente absurda. Porque realmente parece que acabou. Dá a impressão que, tipo, cara, já era, acabou, finalizou. E Tokyo Ghoul, ele começa parecendo. Só. Que, cara, é o novo protagonista. É uma nova história. Até daí, não é. É o Kaneki ainda. Pra gente entendendo a questão do Rice, sabe? Isso é muito maneiro. Aquele esquisito. Você não tá confundindo com o Jugo, não, né? Que é o que tá cheio de costuras. Não, aquele é o Jugo. É outro personagem também muito bom. E a reinvenção do Black Reaper, ou o Ceifador Negro, o Ceifador Preto, como quiserem chamar. Ele moveu Kaneki por todo esse percurso como uma figura paterna, e existem também paralelos possíveis com ele sendo o próprio pai do Kaneki dentro da obra. Não literalmente, mas é. Não vamos aqui hoje meramente resumir o Arima, o arquétipo do, entre aspas, mais forte.
mas sim adentraremos profundamente nesses temas abordados. Cara, eu só assisti o anime de Tokyo Ghoul uma vez. Sem meme. Então eu não lembro como o Arima era no anime, sabe? Eu não lembro, sinceramente. Mas a questão do cabelo Hyper. O cabelo do Arima, ele embranquece. Eu não vou dizer o porquê, porque daí de ser um puta spoiler, e é um spoiler muito importante pra obra, mas ele embranquece. Tá? Beleza? Eu vou trazer aqui muita coisa que eu não vi ninguém mais falando sobre o Arima e eu acho que é um assunto muito pertinente. Então, sem mais delongas, fala aí, rapaziada, show, Luca aqui mais uma vez. E eu já peço de antemão o like, porque esse vídeo deu muito trabalho, eu tive que reler Tokyo Ghoul inteiro. E se você puder, mano, divulga o vídeo, vai ajudar pra caramba. Tokyo Ghoul foi feito pra ser lido e muita Cara, gente... provavelmente ele vai dizer, esse que é o E triste. fora que só de eu estar fazendo um vídeo sobre Tokyo Ghoul, eu já tô me arriscando, porque a gente sabe como é que é Tokyo Ghoul no YouTube. É direto e reto strike, e a empresa também dificulta bastante. Então você... E é triste. É muito triste isso, cara. Você não conseguir comentar sobre uma obra, não poder colocar imagens do que você está comentando. E é zoado, sabe? É bem zoado. Você sabe, mano. Esse vídeo foi feito com muito carinho e esforço, e eu queria que ele fosse muito bem, pra fazer jus a esse personagem tão importante. Então... Mas a questão, no caso, Hyper, né, de falar... Principalmente porque como o próprio Luca vai trazer análise e tudo, acho que ele falando sobre esse assunto, é muito mais interessante do que eu só te contar. Se você gosta do Arima e do meu conteúdo, já sabe, por R$1,99 você vira membro aqui no canal. É mais barato que muito cafezinho por aí, mano. E um salve a todos os membros que estão aparecendo agora mesmo. Esse vídeo não seria possível sem vocês. Muito obrigado. E agora, bora pro vídeo. Cara, agora pra pensar. No YouTube Premium não tinha um bagulho de dar um anúncio de graça, você poder dar poder ser um membro de graça? Se isso ainda puder, eu acho que eu tenho um membro de graça que eu não usei até hoje. Surpreendentemente no começo do mangá, pois é. Mais especificamente no capítulo 29 do volume 3, o finalzinho, onde ele simplesmente repreende o instigador Marude, que está falando besteira sobre o Mado, que tinha acabado de morrer. E eles haviam comparecido no funeral. Nessa rápida primeira impressão, é impossível sabermos de qualquer traço do Arima. É tudo muito rápido, mas já vemos aí logo de início que ele tem um semblante sério e disciplinado. E beleza, embora o Sui Ishida tenha mudado bastante o traço dele com o passar do tempo e também mudou bastante a personalidade de alguns personagens com o passar da obra, esse ele manteve. Parece que ele sempre teve muito cuidado para colocar o Arima na trama, porque ele sempre foi muito consistente. Mas beleza, se a gente quiser saber onde realmente começa a história do Arima, a gente tem que começar falando de Tokyo Ghoul Jack, que é uma prequel da obra original, onde vemos parte da Não é unicamente, tá? Todos os spin-offs de Tokyo Ghoul, na minha opinião, são muito bons. Adolescência do Arima, e eu acho apropriado começarmos por aqui. O começo desse prólogo conta um pouco sobre um inimigo que usa uma espécie de abóbora na cabeça. O inimigo em questão é inspirado na lenda do Lantern ou Jack, que é um personagem americano muito frequente nas histórias de Halloween, e que parece a princípio ser o motivo desse spin-off ser chamado de Tokyo Ghoul Jack. Mas eu vejo que também existe outra razão mais óbvia na escolha peculiar desse título, e a razão é abordada dentro do próprio spin-off. O termo Jack, diferente do que você, meu caro brasileiro, deve estar pensando agora, na verdade remete ao Jay, no jogo de cartas, do baralho, né? É uma carta do baralho juntamente do as, da rainha e do rei. Assim, nesse caso, refere-se a um personagem servo da realeza, ligado diretamente a toda essa questão de servir aos grandes, exatamente como Arima faz em seu trabalho na CCG, como veremos mais pra frente. O nome de Arima Kishou tem um significado interessante. O sobrenome de Arima é Kishou, e significa algo como nobre general ou valioso líder militar. Esse sobrenome combina bastante com o personagem, né? E também vale lembrar que ele é descendente do clã Washu, sendo o filho de Tsuneyoshi Washu, e vários dos filhos de seu pai herdaram seu sobrenome. É o caso de Irize, da Hairu Ihei e também do Arima. O nome principal do Arima tem um significado interessante também, que é Ari, que significa ter, possuir, e o Ma, de cavalo, ou seja, aquele que possui cavalos. Ou, de maneira mais simples,
simples, Cavaleiro. Juntando esses dois nomes, temos Grande Cavaleiro General, como o nome do Arima, ou algo próximo disso. Alguém de renomada patente, força, prestígio e também respeito. É legal que no capítulo 31.5 do Tokyo Ghoul Re, que eu tava lendo numa madrugada aí muito boa, o Arima recebe de presente de Natal um adereço para gravatas em formato de cavalo, isso diretamente do Raize, o principal subordinado dele. Arima também possui vários títulos, como White Reaper, Jack ou até mesmo Cavaleiro Branco. E mais pra frente também irei explicar por aqui um pouco sobre cada simbologia e motivos para tal. Agora continuando a falar sobre o spin-off. No primeiro capítulo já temos o começo do Arima, com seus 16 aninhos e com sua personalidade sempre precisa e introspectiva, focada em ser o mais eficaz possível. Ele já demonstra logo de cara uma grande capacidade de memorização, além de um raciocínio lógico bem acelerado. Conforme o capítulo passa, ele acaba encontrando o tal Ghoul da Lanterna e usa os seus movimentos de assinatura contra ele, que mais pra frente ele vai utilizar em outros confrontos ao longo da série, aquela esquivinha, tá ligado? Mano, isso é muito o foda. cabeça de abóbora Arma acabou muita aura. fugindo. Ele acaba mais tarde enfrentando um suposto Ghoul, que é o zelador do colégio dele, disfarçado lá, e utiliza sua Quink, chamada de Yukimura, para batalhar. Yukimura é uma Quink baseada em uma Kagune do tipo Koukaku, e seu rank como arma é B, ou seja, não é uma Quink das melhores não. Nesse começo, é bem apropriado ele não ter uma Quink tão boa, até porque é o começo de carreira dele, ele é um adolescente e não tem nada demais. O nome de Yukimura significa literalmente aldeia da neve, o que reforça bastante o simbolismo de Arima como o frio da neve e também com a cor branca. Yukimura também pode ser dividida em duas lâminas, e se você achou essa espada familiar, é porque ela também foi utilizada tanto por Take Hirako, que é outro investigador que a gente vai ver mais pra frente, e depois disso foi passada diretamente para o nosso menino Kaneki, quando ele começa sendo Sasaki Raize. Então é a mesma Quink basicamente. Enfim, não foi difícil pro Arima solar o tal Ghoul com dificuldade praticamente nula. Também não demora para Arima perceber que aquele lá não é o tal Ghoul Lanterna. E nesse momento vemos que ele sempre teve todo um plano envolvendo viver uma vida normal no colégio por um tempo e assim fingir ser apenas um aluno comum. Ele tinha esse disfarce. O problema é que no seu interno, Arima queria isso. A sua vida até aquele momento podia ter sido resumida basicamente a viver para estudar e matar ghouls da forma mais eficiente possível. Esse foi o motivo designado para Arima. E nesse meio tempo, durante a investigação, ele pôde entender melhor o que seria ter uma vida normal, vivendo na escola, tendo um aliado ali e tudo mais. A busca por uma vida normal dentro do universo de Tokyo Ghoul não é exclusividade do Arima. Furuta Kaneki Basicamente, é um dos temas de Tokyo Ghoul. Se você olhar certinho. Nossa, ai, cara. Essa página do Furuta é simplesmente absurda, velho. Principalmente o semblante do Kaneki, a resposta, tipo, ele só fecha o olho, você vê de, tipo, um não. Tipo, não. ele não vai rir, né? Tipo, o Furuta comenta o fato de que, eu só queria uma vida normal. Você acharia engraçado, você vai rir disso, não? E o Kaneki só, não. Cara, isso é absurdo. Isso é simplesmente absurdo. e até Reze compartilham desse tema se você for para Acho que ele confundiu as obras aqui. pra analisar. Esse E aí. Viver uma vida digna e normal, uma trajetória esperada e sem ser uma arma ou um instrumento de trabalho para propósitos alheios. Querendo ou não, vemos aí que Arima também via valor nisso, em entender o que é uma vida mais livre de propósito, e isso é o contraste perfeito da sua busca em relação à sua origem. Arima acaba fazendo uma parceria com seu colega Taishi Fura, e juntos eles acabam ganhando notoriedade dentro dos grupos de ghouls, por sua peculiaridade e efetividade nos abates. O objetivo deles continuava a ser eliminar ghouls pelo caminho, ao mesmo tempo que continuavam a buscar o tal Ghoul Lanterna. Nesse caminho, eles acabam salvando a vida de uma outra colega deles, a chamada Minami, a representante da sala deles e que também é bem inteligente e tem um senso de justiça apurado à primeira vista. Com a ajuda dela, eles conseguem achar mais ghouls e a relação deles vai ficando mais próxima com o trabalho em equipe. Isso faz Taishi sentir um pouco de ciúmes dos dois, do Arima e da Minami, por causa de ambos serem bem espertos, disciplinados e serem bem parecidos até de certo modo. Acontece que esse ciúmes não é à toa, já que a Minami faz um paralelo muito similar a todo o ocorrido com Reze e Kaneki. Sim, Reze e Kaneki. Caralho, velho. Ele tava com Tokyo Ghoul com Chainsaw Man bem na cabeça, né?
A garota sedutora que tenta se aproximar e devorar o garoto desprotegido. Ela tenta essa abordagem. Só que é o Arima, né, mano? Não é o Kaneki. Diferente do Kaneki, o Arima já havia percebido há muito tempo que a Minami era um Gou por conta do quanto ela calçava. Ele se atentou a isso, porque o quanto ela calçava era o mesmo que um dos suspeitos que ele investigava dos casos anteriores. Além também do próprio comportamento da Minami, que ele conseguiu juntar as peças e entender que ela era o tal Gol Lanterna. Nessa luta, o Arima consegue vencer com pouco esforço, um pouco mais difícil que a última, mas bem pouco esforço. O que mais preocupava ele, provavelmente, era o fato de seu amigo Taishi estar sendo atacado no andar de baixo por outro Gol. Sendo assim, o Arima estava preocupado em vencer a batalha e se posicionar logo em seguida para calcular o melhor movimento e derrotar tanto a Minami quanto o Gol que o Taishi enfrentava no andar de baixo. O cara conseguiu. Com o fim dos conflitos, ele conseguiu solar 2 gols e o Arima e o Taishi observaram juntos os últimos suspiros da Minami. Taishi era muito emocionado desde o começo do spin-off e ele foi amadurecendo com o desenrolar desses 7 capítulos. E aqui podemos ver o ápice de todo esse aprendizado, com a Minami desabafando sobre como ela odeia os humanos por não valorizarem a vida que tem. A vida calma, de poder estudar, trabalhar e viver sem medo de ser caçado diariamente. Mais uma vez, Tokyo Ghoul tem essa moral sobre a questão de personagens-chave terem vontade de apenas querer viver como pessoas normais, algo que Arima também demonstrou desde o começo do spin-off. Nessa guerra, todos os lados sangram, e essa conclusão fez Taishi se tornar um investigador, lado a lado de Arima. Ele aparece algumas vezes durante o mangá também, mas acho que o principal está em sua mensagem como investigador, que é uma fala muito interessante dele. Não importa se você é um investigador, o que tiramos dos outros é nada mais que a vida. Essa frase é importante porque ela trata do tema de tirar coisas dos outros, e isso é um tema que conversa diretamente com o Arima muito mais pra frente, tá bom? Lá em Tokyo Ghoul Re. Essa frase resume bem que ele entende seu papel nessa guerra e que também condena tirar vidas de Ghouls. Acredito que o Arima também compartilhe bastante desse sentimento de culpa e que por Arima ter nascido para esse propósito, isso torna ele literalmente uma arma unilateral de uma guerra injusta. Cronologicamente falando, ele continuou na CCG junto de Taishi e acabou por construir uma sólida reputação, chegando a matar inúmeros Ghouls com o passar dos anos. Um desses Ghouls sendo a própria mãe da Touka. Então é interessante de se observar que possivelmente a Quinky do Arima, futuramente a chamada Narukami, seja feita a partir da própria mãe da Touka, mas isso a gente fala mais pra frente, quando a gente começar a falar sobre as Quinkies. Interessante. Agora que terminamos a falar sobre Tokyo Ghoul Jack, vamos começar a falar um pouco sobre o mangá principal de Tokyo Ghoul. Durante a série de Tokyo Ghoul, Arima foi muito mais tratado como um ser deslocado do que qualquer outra coisa. Ele era quase como se fosse uma lenda, uma arma e ao mesmo tempo um superior. A superioridade dele não é apenas de ser o mais forte, mas também em ser reconhecido como a maior ameaça para o outro lado da guerra. É um olhar tanto de medo quanto de admiração. E veja, existe todo esse semblante do Arima ser como um bicho papão nesse meio tempo. Os aliados não entendem ele e os inimigos só querem fugir. Ver ele é praticamente uma sentença de morte. Durante o volume final do Tokyo Ghoul, temos a luta do Kaneki e Amon, e um combate de paralelos entre o lado humano e o lado Ghoul, de todo esse conflito de final de arco. De maneira geral, o Kaneki meio que vence essa batalha, mas a muito custo. Extremamente ferido, ele vaga pelos esgotos e acaba se encontrando com Hide, que cede parte de sua carne para Kaneki se regenerar e conseguir fugir do grande conflito final contra os investigadores da CCG. A saída por onde Kaneki vaga era supostamente uma rota específica do subsolo, chamada de V14. Percebam esse nome, muito importante. V14. A V14 era uma passagem estratégica usada pelos Ghouls para fugir, mas a CCG meio que já sabia dessa rota e deixou ninguém mais ninguém menos que o próprio Arima para interceptar as massas de Ghouls que iriam fugir. É quase como jogar veneno num bueiro e esperar que todos os ratos vão morrendo aos poucos. Kaneki é pura aura, pior que é. O Hide meio que também sabia disso, e vemos no capítulo 68 de Tokyo Ghoul Re que o Hide já sabia que o Arima estaria lá para esquartejar quaisquer oponentes que fossem Ghouls, por isso ele já avisa pro Kaneki para devorá-lo e se preparar porque já tinha um inimigo muito poderoso à frente. Quando Kaneki chegou lá, já recuperado de seus ferimentos, do último conflito e também do seu último distúrbio mental, tudo o que ele viu foi a beleza de um campo florido, um canteiro de flores mortas, literalmente um jardim.
Isso faz referência ao lugar que o próprio Arima foi criado, mas calma que daqui a pouco eu falo sobre isso. Kaneki viu a beleza à sua frente, juntamente do que ele mesmo chamou de Shinigami. O ceifador estava à sua frente e ele estava paralisado pela beleza do momento, até perceber que na verdade ele estava rodeado por dezenas de corpos de ghouls. Kaneki se convence em lutar com tudo naquele momento. Mas mesmo indo com tudo, Arima é impassível. Sua defesa totalmente aberta aparentemente é uma armadilha, e ele vai lá e cai. Cada movimento do tal Shinigami é calculado e o Kaneki recebe danos graves em poucos instantes de luta, é tipo muito rápido. Beleza, o Kaneki até se acalma e se convence de que ele tem alguma chance, ele só precisa se acalmar. Tudo isso só para ter o crânio perfurado. Um ataque perfurante que atravessa tanto a parte do cérebro quanto o único olho aparente do Kaneki, o que não estava tapado pelo tapa-olho. Esse golpe crítico afeta muito o psicológico do Kaneki, afinal de contas atravessou o cérebro dele, e faz novamente ele pirar. Sem nenhum controle sobre suas ações, memórias e comportamentos, o Arima simplesmente desestabilizou completamente o protagonista ali. Usando sua Rinkaku com tudo que ele tem, o Kaneki faz uma chuva de ataques e mesmo assim é totalmente ineficiente contra o Arima. Não tem escapatória. Não tem quase nada que o Kaneki possa fazer nessa luta. E esse desespero de você assistir ou ler essa luta pela primeira vez, de você assistir o seu protagonista sendo totalmente massacrado, cara, é aterrorizante. Ainda mais se você tá vendo pela primeira vez e você sabe que esse é o último volume. Nessa primeira luta, nós temos a impressão perfeita do que o autor quis colocar na figura do Arima. Um ser que é aparentemente invencível, que empilha corpos sem dificuldade nenhuma. E nenhum ataque é eficaz contra o semblante frio e experiente desse investigador. Ele é o ceifeiro da morte, ele é o fim da linha. Um caçador perfeito que consegue prever cada movimento de suas presas com perfeição e exatidão. E nesses últimos momentos de desespero do Kaneki, ele começa a balbuciar sobre Ainu Mossir e também sobre Aeonia Kamui, descendente de Okikurumi. E tudo isso são referências sobre a mitologia do povo Ainu, um povo que existe na nossa vida real. Kaneki provavelmente conhecia essa história dentro de algum verso de acervo de livros que ele leu em sua infância. Mas essa referência se faz importante pelo sentido da história do povo Ainu ser um pouco parecida com a dinâmica de segregação social entre o próprio povo japonês, e isso faz um paralelo entre os ghouls e os humanos de certa maneira. Os Ainu foram discriminados no passado pelos japoneses e ainda em 2008 foi aprovada uma legislação que o governo reconheceu formalmente o povo Ainu como indígena no Japão, pedindo um fim da discriminação contra o grupo. Tá, mas aonde o Arima entra nisso tudo? Em meio aos vários delírios do Kaneki, ele cita um trecho interessante, o que parece ser um poema e que relaciona Arima a um dos deuses do povo Ainu, que no caso seria o Aeonia Kamui, o pai dos Ainu, o pai da humanidade, que ele desce dos céus para transmitir conhecimento à humanidade, lutando em seu nome. Lembrando, Arima luta pela CCG, que aparentemente luta pelos humanos. Nas palavras do próprio Kaneki, ele cita: ele parece um cadáver frio. O dia de verão, a luz branca do sol, é tão bonito o outono. Esses delírios fazem parecer uma referência de Arima ser como um deus para os humanos, relacionando os humanos dessa vez ao povo Ainu, e Arima seria algo acima, como descrito de Aeonia Kamui, uma entidade que traz a fertilidade ao povo. E assim, vendo por um lado mais mitológico do mundo de Tokyo Ghoul, Arima é de fato um ser superior aos demais, cogitado inclusive por muitos como sendo o rei de um olho só, das chamadas lendas. O rei de um olho só se refere a um messias entre os ghouls, em japonês o Sekigan no O, uma lenda associada a uma ideologia revolucionária, que iria mudar completamente a situação dos ghouls, trazendo uma esperança e mudando o mundo como um todo de maneira permanente. Eto foi uma das que mais espalhou essa ideia pelo mundo, trazendo esperança para os ghouls que eram frequentemente caçados, e acabou que em algum ponto da história, o Arima foi atrás dela e a derrotou. Isso provavelmente aconteceu durante a sua adolescência. Ele entendeu sobre a lenda e sobre o tal título. Eles trocaram uma ideia. O Rei de um Olho Só se tornou um título profético, e era um nome que detinha poder por si só. Arima, por muitos anos, foi de fato o Rei de um Olho Só. Não exatamente como as lendas diziam, mas ele... E esse plot, né, do Rei de um Olho Só, desse trono que ele tinha... Pô, isso daí, quando... Nossa senhora...
Pô, isso desperta umas memórias muito boas da época que eu tava lendo Ele isso. segurava o trono. E tanto ele quanto Eto possuíam características desse mito. Eto foi a progenitora, uma Gol de um olho só natural. Ela de fato tinha só um olho. Mas ela não tinha o poder necessário para mudar tudo. Ou pelo menos ela não se via merecedora ou digna disso. Arima a sucedeu. Cara, esse bagulho da Eto é o mais legal da história. Eu já comentei pra caralho isso no vídeo da Eto que a gente reagiu. Que é o fato de que ela o tempo todo tá buscando algo. Algo que ela provavelmente poderia ser, mas ela não consegue se enxergar sendo. Isso é simplesmente bom demais, velho. A derrotando e carregando esse título consigo. Sendo assim, Mas tudo isso é resumido em uma temporada adaptando fielmente, com algumas censuras bem piegas e alguns semi-fillers esquisitos no meio. Numa segunda temporada completamente absurda, com um monte de coisa que não é explicada direito, plots abandonados que no mangá são bem trabalhados. Nossa, me lembro até Sousei. E uma adaptação da segunda parte do mangá, que é incrivelmente rushada. Que fazem, sei lá, foram 32 episódios, eu acho. E Tokyo Ghoul tem 320 e poucos, 330 capítulos. Então, tipo, olha que obra incrivelmente bem adaptada, não é? Tipo, olha que cuidado que tiveram com o Tokyo Ghoul. sim, Arima se tornou rei, deixando o trono aquecido para que o próximo que o derrotasse herdasse também esse título. Arima é um meio humano, Eto é um meio Gol. E dessa união improvável surgiu a busca por um candidato para o trono, um candidato pertinente para o título. Arima tem um tempo de vida muito mais curto que um humano comum, por conta de seu enorme poder e habilidades sobre-humanas, e quem o derrotasse iria vir a se tornar o novo herdeiro desse título. O tempo estava a favor de quem o derrotasse. Um título de um ser que possuiria todas as qualidades necessárias para mudar o mundo como um todo e acabar com esse ciclo de dor e matança que tanto Eto quanto Arima repudiavam. Era o ponto de encontro dessas duas figuras tão diferentes. E é durante a sua luta contra Kaneki no V14 que ele percebeu o potencial daquele garoto que o enfrentava. Lembra que eu falei sobre V14? Do nome ser importante? Vamos falar sobre isso. Arima deixa muito claro que nenhum Gol passaria pelo V14. E naquele momento, Kaneki é um Gol. Com Kaneki sendo um meio humano, meio Gol, Arima está basicamente dizendo que um Gol não pode passar, mas um humano pode. Então ele quer que o Kaneki mostre que ele realmente é um humano. A luta procede. Arima é de novo imbatível e o Kaneki tenta de tudo. E ele acaba usando um ataque bem poderoso que acaba rachando a defesa do Arima. E é ali que ele elogia o Kaneki e o chama pelo nome, pelo seu nome humano. Ele novamente usa os ataques perfurantes em Kaneki e dá o golpe de misericórdia, neutralizando-o naquele instante. Porém, ele reconheceu Kaneki como um humano, um potencial, e assim, o Pou-Pou. V14, ao meu ver, não é apenas o nome da rota do subsolo, mas também remete ao volume 14. V14, o último volume antes do Tokyo Ghoul Re, do recomeço, da busca pelo rei. Kaneki não passa do V14. A partir do V14, ele se torna Sasaki Heise. Por isso, Arima novamente o acerta no cérebro e o leva consigo para a CCG, para que ele seja reformado e possa entrar em contato novamente com seu novo ego, com sua nova humanidade. A batalha do V14 é o fim da mentalidade Ghoul de Kaneki, pelo menos até aquele momento. É o divisor de águas perfeito para o volume 14, e assim agora a gente segue falando sobre Tokyo Ghoul Re. Em Tokyo Ghoul Re, nós temos toda a ressignificação de Kaneki como Sasaki Heise. Um novo protagonista, um novo humano, um novo indivíduo. E aqui, temos Heise como sendo um subordinado direto de Arima. E essa é uma nova relação muito boa de se observar. Kaneki foi destruído por Arima em todos os sentidos, remodelado, lobotomizado. As lembranças de sua antiga vida foram trancafiadas no mais íntimo de seu subconsciente. Kaneki já não mais existia senão uma sombra, tanto metaforicamente quanto literalmente no sentido junguiano. Kaneki era tudo que o Heise não queria se tornar, enquanto Arima era o ideal mais perfeito a ser atingível. E o Heise se tornou algo nesse intermédio. Arima treinava Kaneki para melhorar sua liderança, habilidades e também comportamento, já que ambos compartilhavam tempo juntos e também tinham um hobby de ler os mesmos livros. Na verdade, o Arima alimentou esse comportamento e gosto de Heise por livros exatamente por ver em Kaneki que ele já tinha bastante de seu comportamento nos livros que já leu. Ele percebeu esse hábito e alimentou. Ele achou também que era uma boa forma do próprio Heise aprender
mais sobre o mundo e aprender mais sobre suas novas memórias que ele iria criar. O próprio nome de Heise tem esse significado, né? E agora, um livro importante de se ressaltar, que o Arima julgou como sendo o seu favorito, da coleção que foi passada pelo Heise, é o chamado Um Cruzamento, do autor Franz Kafka, um livro real, do mesmo autor de A Metamorfose, que era o tema principal do Kaneki no começo de Tokyo Ghoul. No livro Um Cruzamento, Kafka descreve toda a jornada de Kaneki para Heise em conjunto com o Arima de uma maneira bastante indireta. Eu vou tentar resumir aqui os versos só para vocês conseguirem mentalizar um pouco. É uma história muito curta, mas que diz muito sobre o Arima e tudo o que ele pensa sobre o Kaneki e também sobre si mesmo. Sério, presta atenção nisso. Os versos começam: eu tenho um animal singular, metade gatinho, metade cordeiro. Antigamente ele era muito mais cordeiro do que gatinho. Contudo, ele tem agora de ambos partes iguais. Diante de gatos ele foge, cordeiros ele quer atacar. Ele não sabe miar e tem aversão perante ratos. Ao lado do galinheiro ele fica horas à espreita, porém ele nunca aproveitou uma oportunidade de assassinato. Eu alimento com leite açucarado que é bem aceito por ele. Nesse começo a gente já pode traçar os paralelos perfeitos sobre como Arima vê Kaneki como um híbrido único, com características de ambas as raças que ele possui, com suas peculiaridades, aversões e também diferente demais em substância dessas duas raças. Ele vai lá e alimenta o Kaneki, e o Kaneki aceita esse alimento. Caralho, hein? Esse autor sabia o que tava fazendo? Sim, Hyper. O Ishida, um dos bagulhos mais fodas em questão de como o Ishida trabalha a história, é você pegar esses pontos. É que nem o que o próprio Luca tá fazendo. É que nem normalmente eu falo pra você de Bleach, que eu falo tal coisa de tal coisa por causa de tal coisa. Se você pensar em tal coisa aqui, que vem disso daqui, é basicamente a mesma coisa, Tokyo Ghoul. É por isso que eu acho que Tokyo Ghoul é um mangá que pra mim entra tão bem, sabe? É um dos mangás que eu coloco no meu top 3. Hoje em dia, ele tá no top. Ele tá literalmente no terceiro lugar. Porque eu gosto muito de Hoseki. E eu acho muito maneiro como o Foth, que é um protagonista também que se quebra muito, assim como o Kaneki, no Enani. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito do desenvolvimento do Foth, da conclusão final dele. Cara, Soul Sei e Bleach nem entram no top. São obras que estão muito acima, tá? Tem que lembrar nisso. Soul Sei e Bleach estão muito acima, pra mim. Porque Soul Sei moldou muito da minha vida na época que eu assisti. Achei uma merda o final do anime. Achei que era o anime original. Descobri que era um mangá. E depois eu peguei e fui... Caralho. E depois eu peguei e fui acompanhar o mangá. Tipo, Soul Sei denotou uma parte da minha adolescência. Eu literalmente li Soul Sei. E Soul Sei terminou basicamente na minha fase adulta. Tem que lembrar disso. Terminou recentemente. Quando eu me tornei adulto. Você também, sabe? Então, basicamente eu cresci junto com o Rokuro e com a Benio. Diferente do Ichigo, por exemplo. Que no caso eu me conecto por outros motivos. E qual o top 1? Berserk. Ler Berserk no momento certo, que foi o meu caso, fez eu repensar muitas coisas. E ele entrou nesse top 1. Bleach e Soul Sei estão acima. Eles nem entram no top. Dragon Ball também. Dragon Ball e CDZ. São mangás que eu leio muito. No caso do Dragon Ball e CDZ, principalmente pelo fato de que são obras que me marcaram. CDZ e Dragon Ball, nessa ordem, foram os primeiros animes que eu vi também. Então, são obras que me marcaram muito. Então, eu também não entro no top, porque ler o mangá é parte de uma nostalgia grande pra mim, essas duas obras. Mas Bleach e Soul Sei cresci muito vendo. Berserk ressignificou muita coisa da minha forma de pensar. E aí vem Hoseki, que entrou muito fácil pela forma que o protagonista é muito bom. E Tokyo Ghoul, porque, cara, é absurdo, sabe?
O alimento aqui pode ser visto de várias maneiras, né? Com conteúdo, com carência, enfim. Continuando, naturalmente ele é um grande espetáculo para as crianças. Aos domingos, na parte da manhã, é hora de visita. Eu fico com o animalzinho no colo e as crianças da vizinhança inteira se colocam à minha volta. Então, são feitas as perguntas mais incríveis e que ninguém consegue responder. Por que só existe um animal desse tipo? Por que justamente eu o tenho? Se já existiu antes dele um animal semelhante e como será depois de sua morte, se ele se sente solitário? Por que ele não tem nenhuma cria? Como ele se chama? E etc. Aqui é basicamente como os outros membros da CCG veem o Heise e como até mesmo a existência dele traz consigo mais perguntas do que respostas. Isso serve tanto para os investigadores e até mesmo para os próprios Quinks, que também têm ressalvas sobre o Kaneki. E o Arima sabe de tudo isso. Ele sabe que Kaneki é algo ímpar, algo que traz dúvida para os demais, inclusive para seu próprio time. Continuando, às vezes as crianças trazem consigo gatos. Uma vez eles trouxeram... Cara, puta, mano. Ô, vai se fuder. Como a touca é linda, né, velho? Em questão de beleza, a touca só perde pra... Nossa senhora. Porra! Eu morri e me esqueceram, me esqueceram de me avisar. Vídeo. Trouxeram 2 cordeiros, todavia, contra todas as expectativas das crianças, não houve nenhuma cena de reconhecimento. Os animais se observavam calmamente, um ao outro com olhos de animal, e aceitavam evidentemente sua existência como realidade divina. Kaneki é uma anomalia, cobiçada por muitos. Sua existência já é algo renomada como ligado ao divino das lendas. E isso a gente já falou, né? Basicamente sobre a questão do rei de um olho só, todo o mito por trás disso. E também essa parte de reconhecimento pode ser muito bem a cena de reconhecimento do Kaneki vendo seus antigos companheiros. Existe um reconhecimento, embora não seja exatamente seguido por consenso. Segue com rejeição. No meu colo, o animal não conhece o medo, nem desejo de perseguição. Aconchegando-se a mim, ele se sente o melhor possível. Prende-se à família que o criou. Isso não deve ser uma fidelidade extraordinária, mas sim o legítimo instinto de um animal que tem na terra inúmeros aparentados, mas talvez nenhum parente de sangue. Por isso a proteção que ele encontrou nessa casa para ele é sagrada. Nesses trechos entendemos a necessidade de bases sólidas para o Heise e sua carência no sentido de falta de um pai, de uma mãe. Isso não é algo novo, na verdade é algo que já foi dito várias vezes ao longo de Tokyo Ghoul, como a falta de um pai mudou totalmente a vida do Kaneki por ter crescido sobre os abusos de uma mãe que o batia e que também o abandonou no final de sua vida. Nesse contexto temos Arima como um pai para o novo ego de Kaneki, Heise. Arima é seu mentor, pai, figura de autoridade, figura de poder, juntamente de Mado, a quem ele sempre tenta dar afeto e vê como uma mãe. Esse assunto inclusive foi debatido entre esses dois. Essas duas figuras sabem do papel delas nessa conta. E esses comportamentos do Heise são coisas que ele adquiriu com sua nova identidade, e que ele gostaria de estar feliz e satisfeito, mas no fundo não está. Será que esse gato com alma de cordeiro teria ainda ambição de homem? Eu não herdei muito do meu pai, mas essa herança é de todo considerável. Ele tem inquietações de ambos, do gato e do cordeiro, por mais diferentes que eles sejam. Por isso, ele se sente tão incomodado na sua pele. As inquietações do Heise continuam como as de Kaneki, no sentido dele sentir a dor dos dois lados da guerra, os Ghouls e os humanos. Isso permanece o afligindo, e ainda mais agora que ele sabe que existe um passado ao qual ele fez parte. Arima também sente a necessidade, ou talvez a vontade de fugir e viver uma vida normal. Ele provavelmente sempre teve essa vontade, e agora ainda mais por ter literalmente alguém que ele vê como filho, como um sucessor. Ele gostaria de poder viver normalmente com Heise e compartilha esse sentimento com o mesmo. Às vezes ele pula sob a poltrona ao meu lado e se apoia com as patas dianteiras no meu ombro e fica com a boca perto da minha orelha. É como se ele falasse algo para mim. Para agradá-lo, eu finjo que o entendi, balançando a cabeça. Talvez a faca do açougueiro fosse para esse animal um alívio que eu, no entanto, tenho de negar-lhe,
por ser uma herança. Por isso, ele tem que esperar até que a respiração lhe falte por si própria, mesmo que ele me olhe às vezes com um olhar de humano, entendendo que existe uma ação razoável. Essa talvez seja a parte mais tocante da pequena história. Aqui Arima talvez veja a morte como um alívio para toda a dor da jornada do Kaneki. Talvez ele deveria tê-lo eliminado naquele momento na rota V14. Talvez isso fosse misericórdia em alguma instância. Porém, ele não o fez. Arima acredita que deve negar a ação de dar a morte para Kaneki e deixar que ele viva e morra sozinho, que ele siga seu rumo. Mesmo que sua vida seja uma experiência única dentro desse mundo cheio de dor, Arima decide que não tem o direito de eliminar o Kaneki, e isso conversa diretamente com a última batalha entre os dois. Mas antes de começarmos a falar sobre o final do Arima e do Kaneki, eu acho importante a gente... Ah, cara, é verdade, eu tava falando antes de começar a tentar tossir meus órgãos pra fora, tava comentando de que a Touka ela só perde questão de beleza pra Eto. É literalmente Eto, Touka e Irize. Ressaltar como foi a relação desses dois até lá. Um detalhe muito importante é que Arima ensinou várias vezes a Raize que ele não pode ter piedade ou hesitação contra os Ghouls que ele enfrentava, e várias vezes ele repreendia Raize por esse comportamento mais contido. No final do volume 3, capítulo 31, durante os adventos da invasão do leilão da Big Madame, temos um momento em que a Hinami vai e ajuda o Raize. Ela reconhece ele como Kaneki. E de homens, Arima top 1 é pior que o Arima é bonito pra porra, né, mano? Pior que eu não sei quem que eu colocaria no 3. Talvez o Juzo. Apesar de tudo, sabe? Eu acho que eu coloquei no top 3 o Juzo e o Kaneki em segundo. Porque o Kaneki, ele realmente é um personagem... Principalmente quando ele vai amadurecendo mais, depois que ele desperta, né? Que ele volta como o ceifador negro. Cara, simplesmente lindo demais. Kaneki e Raize, naquele instante, tem um momento catártico com a sua antiga identidade. Quando Arima chega no local para eliminar os Ghouls restantes, Kaneki impede Arima de prosseguir e diz que a Hinami é sua. Ele diz, ela é minha. 3 pontos. Fui eu que a subjuguei, portanto, eu poderia assumir o direito de posse? Essa reivindicação... Cara, isso... Ah, mano. Pô, a Hinami é uma personagem que é tão importante na segunda parte ali do mangá de Tokyo Ghoul, do Tokyo Ghoul clássico, né? Ela é tão importante porque ela é o ponto de conexão que o Kaneki e a Touka têm um com o outro. Porque o Kaneki, ele tem a plena noção de que se ele ver a Touka, ele vai desistir. Ele sabe disso. Ele entende isso. Então ele não se aproxima. Ele nunca se aproxima. Tanto que na única vez que ele vai lá pra cafeteria, né? Ele vai no momento que ela não estaria lá. E ao mesmo tempo, ele deixa a Hinami ir na faculdade que a Touka tá. Porque daí a Hinami vai distrair a Touka. Porque ele não pode ver a Touka. E isso é tão importante, isso é tão legal. E adivinha o que acontece na segunda temporada do Tokyo Ghoul clássico, no anime? Neste momento, onde tem todo esse plano, o Kaneki vai embora e a Touka chega só depois, quando ela percebe o que está acontecendo, e ela chega atrasada e ele já tinha ido embora, no anime eles se encontram. E eles têm uma conversa. Isso simplesmente quebra tudo o que foi trabalhado ali. Que raiva, cara! Mas eu gosto do Hide até, tem uma boa aparência. A reivindicação do próprio Arima ao se tornar responsável por Kaneki quando o subjugou. E acredito que Arima tenha percebido que por trás daquele semblante do Raize também existiu o mesmo... O foda, Hyper, é que um dos motivos de eu achar que você gosta tanto do Hide é porque ele é loiro. E você tem alguma fixação por personagens loiros, né? Então, eu não sei o quanto eu consigo confiar no seu julgamento. Mas sim, o Hide também ele é um personagem muito bonito. Pena que o rosto dele é devorado pela metade, o sentimento protetor que o Arima também possuía. Depois temos a missão da Nutcracker e também o arco do Tsukiyama, onde a CCG decide atacar a família dele inteira. Já vou ficar loiro.
Vai pintar de novo o cabelo, cara? Da Hairui Rei, uma subordinada do Arima interessantíssima que o idolatra e faz de tudo para ter a sua aprovação. A Hairu, inclusive, veio do mesmo lugar que o Arima, o chamado Sunlit Garden. Eu pensei bastante em falar sobre ela por aqui e também explicar tudo sobre ela nesse vídeo, mas eu acho que ela merece um vídeo próprio também aqui no canal. Oh, legal! Na verdade, acho que eu nunca tinha visto nenhum vídeo falando sobre ela. Vai ser legal ver ele falando sobre a Hairu um pouco, tá? De branco primeiro e depois loiro, Se esse aqui entendi. for bem, né? O que vocês acham da ideia? Enfim, nesse arco, o Raiz acaba ficando muito instável. A sua instabilidade com o passar dos arcos é refletida nos espasmos de sua personalidade oculta como o Kaneki, onde ele se lembra de diversos momentos traumáticos, de ensinamentos, treinamentos e também de interações com pessoas do seu passado. O Arima, é claro, sendo um pivô disso tudo. Arima é o fim do Kaneki e o começo do Raiz. A interação de Arima e Raiz foi construída ao longo do tempo com a mentalidade de que o Arima usaria o Raiz como uma Quinky, um objeto, algo forjado por ele. Essa relação foi um método inicial de Arima para que sua faceta fria continuasse firme e evitasse à primeira vista dele ter sentimentos muito profundos com o Raiz. Essa também foi a primeira coisa que o Arima fala ao eliminar o Kaneki. Ele fala que precisa de uma nova Quinky. Nos treinamentos, Arima também refletia sobre se valia ou não valia a pena só matar o Kaneki de novo para começar do zero e fazer com que ele parasse de hesitar em suas missões de eliminar Ghouls. Tudo isso era um meio do Arima de fazer o Kaneki buscar ser mais forte, buscar por mais poder e assim evitar ser morto. Tudo para que a sua criação pudesse vir a o suceder um dia. Contudo, embora Raiz tenha seus desejos e a vontade de Kaneki em eliminar o Arima em alguns momentos, no final do arco do Ataque da Rosa, Kaneki passa por mais uma catarse na presença da Kanai e Eto, uma catarse necessária para que ele pudesse continuar evoluindo. Kaneki fecha os olhos de Raiz e retorna com tudo como o Black Reaper, uma Cara, isso é simplesmente... No anime, cara, o anime, ele não... O anime de Tokyo Ghoul, além de todos os caralhos de merda por ser rushado pra caralho, eles não conseguiram nem de perto trazer isso, cara. Olha esse traço, olha essas rachuras colocadas, olha esses detalhezinhos de mosaico, cara. Isso é tão perfeito. Cara, o traço do Suishida é simplesmente magnífico, cara. títere. Porque você vê a bagunça. Só que não é bagunçado à toa, não é bagunçado só porque é bagunçado. Porque você entende o que tá ali ainda. E é perfeito, cara. É perfeito demais. O próprio Arima. É o ideal do É aquele caos proposital, sabe? Tanto que, por exemplo, esse conceito de caos proposital é um bagulho que eu tentei passar em um dos desenhos da... Caralho, esqueci o nome do personagem. Da Gecko. Caralho, mano, eu esqueci o nome da personagem. Nos desenhos da Gecko. Quando Gecko ainda era nome, não sobrenome. Né, antes dela mudar. Que é aquele que ela tá formando a lança. As mãos estão abertas. Ela tá sorrindo, ela tá um sorriso meio sádico. E as linhas, né, os fios dela, né, as linhas e os fios que ela tá tecendo a lança, são uma bagunça. São incríveis, são uma bagunça. É uma quantidade absurda de informação que é desnecessária. Só que tá lá porque a cabeça da Gecko, naquele momento, tá uma bagunça. Ela tá quebrada pra caralho. E isso veio principalmente por causa de Tokyo Ghoul. Esse momento, esse desenho da Gecko vem inspirado perfeitamente em Tokyo Ghoul. Eu, óbvio, não consegui trazer elementar, principalmente naquela época, eu ainda não tinha um traço tão bom. Mas toda essa questão foi por causa de Tokyo Arima, Ghoul. porém distorcido. Ele passa a incorporar os elementos do Arima, o modo frio, distante, metódico e direto ao ponto, o modo assassino. Kaneki se afasta do seu grupo que considerava uma família, os Quinks. Isso no mesmo momento de maior perda do grupo, com a morte do Shirazu. Ele segue sua missão em ir atrás da Eto e levá-la à justiça logo de cara. É a primeira coisa que o cara faz. Enquanto isso, Arima foi designado pela Organização V a lidar com o Shashi, que é o pai da Rise. A presença de Arima nessa luta
é literalmente um prenúncio de morte, tá? O Shashi sabe que é uma luta perdida, ainda mais Quero levando só em conta ver que quando o você vai Arima não responder, estaria Hyper. sozinho, mas com uma equipe inteira. Inclusive, o Shashi, por ser absolutamente experiente em artes marciais, percebe também o padrão estranho dos ataques do Arima. Ele percebe que a distância dos ataques está muito diferente, está muito perto, nada usual ou sequer ideal. Um erro que o grande ceifador não iria cometer. Ele percebe nesse momento que tem algo de errado com a visão do Arima. Sim, um pequeno foreshadow do Arima ter glaucoma por causa do seu envelhecimento acelerado. E sobre essa parte da cegueira do Arima, e devo abrir aqui um breve parênteses, tá? Em muitas capas e artes de Tokyo Ghoul, temos exibindo o Arima com um dos seus olhos borrados por tinta. Isso é um simbolismo do seu glaucoma, sim, mas é também um ótimo truque do autor para nos enganar. É o que nós chamamos na narrativa de red herring, um elemento que esconde algo por trás, mas que o sentido foi colocado ali para nos distrair da informação correta. É uma pista falsa, e existem várias formas de você fazer um red herring eficaz. Nesse caso, existiam centenas de teorias dizendo que o Arima era um ghoul, e não só isso, mas um ghoul de um olho só, por causa desse pequeno simbolismo do olho tá tapado nas capas. E as pessoas teorizavam que as capas com ele, com o olho manchado, significavam que ele era um ghoul, ou até que ele seria o próprio rei de um olho só. Porém, isso foi um truque espetacular do autor para nos fazer desviar de uma questão muito mais simples, a fraqueza do Arima, o seu próprio corpo. O olho estava pintado só como um simbolismo do glaucoma, da fraqueza dele. E claro, também pode ter a questão da simbologia dele representar o título do rei de um olho só, mas não literalmente. Enfim, voltando para a luta, mesmo Shashi tendo percebido o ponto cego do Arima e ter usado isso a seu favor, Arima ainda assim usou a sua própria fraqueza como força para antecipar onde Shashi atacaria e o golpear antes. Ele É aquilo, né? Ele conhecia a própria fraqueza mais do que o inimigo. Então, se o inimigo se ele percebeu que o inimigo percebeu a fraqueza dele, era óbvio de o inimigo ia atacar no lado mais fraco. Cara, isso é muito bom. Isso, a construção dessa luta é muito boa. Em questão de coreografia, não é das melhores. Tokyo Ghoul ainda tem outras lutas que eu acho que tem coreografias muito mais interessantes. Mas é muito maneiro. Cara, ler Tokyo Ghoul é muito bom, na verdade, né? É aquilo. Pra mim, o mangá, ele é bom se eu leio ele até o final. Só que ele é muito bom se eu leio mais de uma vez e a experiência parece ser melhor. E Tokyo Ghoul eu já reli várias. Oh. Eu apertei já F7. esperava que o Shashi iria prever a sua fraqueza, e ele usou isso exatamente para colocar o Shashi onde ele queria que ele estivesse. Essa é uma luta muito boa para se ver em retrospecto, pois mostra que o Arima usava até mesmo a sua fraqueza como isca para ter um desempenho eficaz em batalha. Com isso ele derrotou o Shashi. Aliás, o Shashi também tem uma fala muito boa que faz um paralelo incrível com o Arima, que é a frase: uma arte marcial que apenas toma não possui sentido. E lembra que a gente já falou sobre isso antes também? Essa é a mesma linha de pensamento do Arima. Ele tomou vidas em sua vida toda. Tomou vidas de pessoas e entes queridos de famílias. Ele apenas toma coisas dos outros, e essa não é a natureza nem a índole do Arima. Ele nunca quis nada disso. Mais uma vez, em Tokyo Ghoul, a grande maioria dos personagens apenas queria ter uma vida normal. Até mesmo Eto queria ter só uma vida comum e até tentou se reaproximar de seu pai, mas o Arima tem ciência de que ele tomou coisas preciosas dos outros. Esse é inclusive um tema frequente quando vemos o arco seguinte, quando a Aogiri invade a Cóclea, a prisão dos Ghouls. Lá temos a interação de Arima com o Ayato. A mãe da Toka e do Ayato foi morta por Arima no passado e transformada em uma Quink que o Arima usa até hoje, a chamada Narukami. Isso nunca foi dito, ela é realmente a Narukami, mas todo o simbolismo aponta para isso. E agora, antes de adentrar nessa invasão da Cóclea, eu devo aqui explicar cada uma das Quinks do Arima, suas origens, simbologias e funcionalidades, pois ele merece. Eu sei. A primeira que vimos foi a que eu já expliquei no spin-off do Tokyo Ghoul Jack, a chamada Yukimura. Não vou repetir a simbologia envolvendo neve, frio e poucas emoções e tudo mais, mas indo direto pro lado mais técnico dela, Yukimura é uma Quink de rank B, realmente, nada demais. Sua funcionalidade também é bem simples, e o que tornou ela realmente eficiente foi a sua simplicidade, somada com a proeficiência dos investigadores que usaram ela, que no caso seriam o Raize,
o Taki, que foi um dos parceiros do Arima, e o próprio Arima. A Yukimura é uma Koukaku, ou seja, ela é muito focada em ataque e defesa principalmente, e tem a capacidade de separação, que pode ser um adicional interessante a depender do adversário. É curioso de pensar também que a Yukimura provavelmente foi usada contra Eto no primeiro confronto deles, e também deve ter sido a Quink que matou a irmã do Yomo e mãe do Ayato. Até porque a Kakuhou dela se tornou a chamada Narukami, que vemos bastante mais pra frente. Narukami. Naru significa algo como trovejar, um som alto, impactante, trovão. E Kami remete a Deus em japonês. Sendo assim, a simbologia seria algo como o Deus dos Trovões ou coisa do tipo. É um dos muitos deuses do raio no shintoísmo e realmente é uma Quink de rank S+, do tipo Ukaku, assim como Toka e Ayato, com ataques potentes de trovão. Existe também a Quink chamada T-Human, que é uma Ukaku muito similar a Narukami e com um funcionamento semelhante, mas não sabemos da identidade do Gou que acabou sendo usado como base para ela. De todo modo, Narukami ser uma Ukaku a torna ótima para lutas a longas distâncias, e também é mencionado algumas vezes que é extremamente difícil de se esquivar dela, até porque é eletricidade. Então aqui temos uma arma ótima para o Arima atacar a longas distâncias e manter um zoning interessante contra seus inimigos. A próxima que temos é a Isha, ou IXA. Uma Koukaku extremamente balanceada, por ter ótimas defesas e ataques graças a seu tipo, somado à sua feature de mudança de forma. Essa Quink é ótima para a Arima, por conseguir ser extremamente versátil e também imprevisível. Ela também é S+, e ela serve tanto para ataques incomuns e a média distância, quanto também para se defender de uma forma sólida de escudo. Ela também pode se dividir em filamentos perfurantes e atacar das mais variadas direções. Sua forma base remete muito a uma espécie de lança de cavaleiro, que também respeita muito o que significa o nome do Arima, como eu expliquei lá atrás. Ela é uma Koukaku, e a simbologia do nome Isha é incerta, então eu não vou nem tentar tirar um coelho da cartola dessa vez. E por último, temos a última Quink demonstrada por Arima, a Quink Coruja, criada pelo órgão Koukaku do próprio Yoshimura, o antigo coruja que conhecemos e que cuidou muito bem do Kaneki. Embora essa Quink aí tenha sido criada a partir da Kakuhou, que ele retirou do Yoshimura, isso foi tudo em um conflito muito mais antigo, tá? Quando Arima ainda tinha 19 anos. É interessante ver que as Quinks sempre são vistas como partes do cadáver dos antigos Gous. E nesse caso temos a combinação do antigo Yoshimura, que cuidava do Kaneki, e também do próprio Arima, que cuidava do Raize. Essa combinação é mortal, tanto por sua letalidade, né, o poder desses dois, quanto pelo significado disso tudo. É literalmente os dois novos pais ou figuras de autoridade do Kaneki contra ele naquele momento. A Quink Coruja é de rank SSS, e te falar, eu não me lembro de nenhuma outra Quink com um rank tão alto. Provavelmente é a Quink mais forte de todas que vimos em cena. Mas eu não tenho muita certeza disso, mas se ela não é a mais forte, ela é com certeza uma das mais fortes. Ela é uma Quink Ukaku, ou seja, tem uma boa vantagem na questão de ataques à distância e também ataques de carga, porém ela pode mudar de forma. Inclusive Yoshimura, quando vivo, era muito bom nisso e seus ataques eram muito poderosos. Apesar de seu nome poder, Arima nunca a testou em batalha, mas também acho que ele nunca precisou usar. Mas ele vem a utilizar ela contra Raize em seu confronto final. Mas a arma faz tudo pra ele praticamente. Ela atira de longe, cria armadilhas, vira espada, ataca de ângulos improváveis, tem rajadas fortes pra caramba e tudo mais. Mesmo não tendo treinado usando ela, o Arima consegue a empunhar tranquilamente, realmente muito forte. E agora bora falar desse arco antes de falar sobre a luta, porque tem... Uma Quink não pode ser feita de um Gol vivo? Até pode. A Quink ela é feita do órgão que forma a Kakugou do Gol. É a partir daquele órgão que é feito. Tanto que, tipo, o posicionamento do órgão é, tipo, na região aqui das escápulas, no meio das costas, abaixo ali das costas, ou na pelvis. Pelvis? Não é, no final aqui da coluna. O posicionamento é o que forma o tipo do Kakugou, né? Tem a Bikako, que é das asas. Aí é o Kako, eu acho, que é que normalmente envolve o braço. No caso, a Bikako, ela é a mais ágil. Se eu não me engano, ela é com uma regeneração mais baixa, porque ela é focada em golpes à distância. Aí tem a outra que tem uma regeneração mais forte, que é o Kako. Não é. A Bikako, na verdade, é a que fica no meio, que parece que é semelhante a uma cauda, na verdade, agora que eu lembrei. Que é do mesmo tipo que o Jason tem. Eu não lembro agora os nomes exatamente. Mas é basicamente uma que normalmente parece asas,
ataque à distância. Uma que parece metal, é mais pesada, é basicamente um tanque. Só que ela é ótima para defesa e ataque. Uma que ela é meio que um balance, ela é muito boa para golpes pesados, que é da cauda. E tem a que é basicamente, entre aspas, tudo na média. Que é aqui a mesma que a Arize, o Kaneki tem. Só que no caso dessa, a regeneração é a mais forte. Não, são 4. São literalmente 4. Aí tem o Kakujo, né? Que é outra coisa que não é o. Que normalmente vem pelo acúmulo de muitas células. Esqueci o nome de quais são as células agora. Que é uma célula. Que é um tipo de coisa que é uma célula fantasiosa, né? Um tipo de organismo. Né, um tipo de célula fantasiosa no mundo de Tokyo Ghoul, que é o que permite ghouls existirem, né? Que no caso, para você ter esse acúmulo, normalmente isso acontece com ghouls que cometem canibalismo. Tanto que o próprio Kaneki só desperta uma Kakujo quando, no final do mangá, né, indo pro final do mangá, porque ele estava cometendo canibalismo, ele devorava ghouls. Então, como o ghouls tem uma quantidade grande dessas células, e ele estava absorvendo uma outra quantidade, ele desenvolveu uma Kakujo. No caso do Kaneki, até ele é muito mais especial, principalmente depois que ele sai do dragão. Já que naquele ponto ele já não era mais um Ghoul necessariamente. Teoricamente ele era muito mais do que um humano, mas ele não era um Ghoul também. A parte Ghoul dele ficou no dragão, que é onde a Arisa é conectada. Então, tipo, tem todo um bagulho louco nisso. Mas no caso do Kaneki, nesse ponto, ele tem os 4 tipos de Ukaku. Ele tem os 4 tipos, mais a Kakujo dele. É muito louco isso, né? Tipo, tem um quadro no mangá que é muito maneiro, que é literalmente ele envolto, assim, tipo, os 4 tipos dele ativo, mas uma espécie de armadura, que é o Kakujo dele envolvendo ele. É muito maneiro. E não teve nada disso. Não que eu me lembro em Tokyo Ghoul desse momento, dessa luta tão foda. Mais simbologia pela frente. O arco da invasão da Cóclea. Esse é um dos melhores, se não o melhor arco de Tokyo Ghoul como um todo. Temos 1001 reviravoltas, plot twists, simbologias, combates bem coreografados e também muito desenvolvimento do protagonista. Embora isso meio que aconteça praticamente em todo arco, né? O Kaneki sempre se desenvolve. Esse é um arco muito especial por ser um final que dignifica muitos personagens-chave e também traz consigo uma melancolia inesperada para leitores de primeira viagem. O desenvolvimento de Eto e Arima também é bastante presente aqui. Temos bem pouco do conflito do Ayato e do Yomo contra o Arima, até porque o principal foco é na luta do Kaneki versus o Arima. Mas sobre Ayato e Yomo, é interessante ressaltar aquela trama do impacto que o Arima tem no mundo quando se trata de sua instrumentalização. A vida inteira da Toka e do Ayato foi mudada, simplesmente pela existência do Arima. Ele ir lá, caçar a mãe, fazer o pai entrar em conflito e tudo mais. Cara, isso mudou a história inteira do mundo, a mera existência desse garoto. Arima é uma arma, uma Quink da CCG, do clã Washu e também da organização V. Ele inspira pessoas a serem boas como ele. Ele toma a vida dos outros sem qualquer vontade real de fazer isso. Ele destrói famílias, entes queridos e futuros de indivíduos, sempre com um semblante frio e estoico que esconde sua verdadeira mentalidade. Yomo, movido pela vontade de proteger o que sobrou da família que o Arima tirou dele, quase vem a tomar um ataque daquela que ele mais se importava, sua irmã Hikari, que era a Quink do ceifador, até o Kaneki chegar, retornar e protegê-lo do ataque. E assim começa um dos maiores e melhores, se não o maior e o melhor conflito da obra como um todo. Eu julgo aqui como sendo o melhor, tá? Também falo que é o melhor. Também falo que é o melhor, porque esse combate é simplesmente magnífico. Porque era mais do que só uma luta, sabe? Por mais que em Tokyo Ghoul é muito semelhante a Bleach nesse quesito, Tokyo Ghoul os combates são muito mais do que só lutas. É basicamente, entre aspas, um combate de ideais. Né? Naruto também tem muito disso. E essa luta, a quantidade de coisa que tem nessa luta é... Kaneki versus Arima.
O Shinigami branco contra o Shinigami preto. Uma batalha sobre hesitação, desenvolvimento, fraternidade. Fraternidade no sentido mais amplo, por ser literalmente uma relação fraternal. Pai e filho, mentor e aluno. Kaneki como Raize nunca foi um investigador ideal que Arima tanto idealizava, que o Arima treinava para ser. Kaneki hesitava, ainda tinha empatia, um traço talvez mais humano que o de Arima. E nessa luta temos o Jardim Florido mais uma vez. A simbologia do jardim que sempre acompanhou Arima desde a série anterior. Um jardim de morte. O Sunlit Garden, local de criação do Arima, um literal jardim de monstros com o único propósito de serem usados como armas. Arima treinou Raize cotidianamente, e Raize até conseguiu entender um pouco do padrão de movimentos do Arima. Também não demonstrou para ele notar a mesma brecha na defesa que o Shashi, uma brecha sutil deixada de propósito por Arima. E que quando Raize tentou explorar essa brecha, o único resultado foi o desmembramento de duas pernas. O Shinigami, o guardião desse jardim e também o produto dele, esmagava Kaneki como um inseto. Kaneki, o mesmo que inclusive se via como um inseto no passado, uma centopeia que rastejava sem parar para seu único rumo. Obviamente ele não era mais uma centopeia. Raize mudou, passou por uma metamorfose. Ele mudou o Kaneki e aprendeu com ele. Todos na CCG admiram o Arima, confiam muito nele, admiram sua força e o veem só por essa faceta. Uma faceta falsa que cegou tanto personagens quanto parte da própria audiência. Ele é o mais forte, invencível, o mais efetivo nas investigações. E ainda assim ninguém consegue lê-lo. E ainda assim não conseguem entendê-lo, tanto dentro quanto fora da obra. Nem mesmo Raize conseguia, mesmo o vendo como uma figura paterna, ele não entendia. Essa reflexão é extremamente pertinente. O quanto nós, como filhos, conseguimos ver além da faceta mais distante de um pai. Um pai, uma figura de autoridade e muitas vezes de força, um referencial, uma base a se inspirar e se modelar. Kaneki simplesmente não tinha isso em sua primeira personalidade. Em sua primeira vida, vamos chamar assim. Mas o Raize veio a ter uma figura paterna e presente. Uma figura de força inabalável, que ele se baseou e também se apoiou, mesmo sendo também uma figura que o matou no passado. Uma figura que matou seu antigo ego e o recriou. Como já diria Northrop Frye em Imaginação Educada, a história da perda e da reconquista da identidade é o arcabouço de toda a literatura. Perda e reconquista da identidade. Sim, Arima é o pivô de Raize nesse sentido mais uma vez. Mesmo a maior arma da CCG também tem humanidade. Mesmo o ser mais disciplinado também tem o seu teor rebelde, por querer algo além do seu planejamento de fábrica. Ele criou e modelou o rei de um olho só. Guardou seu trono firmemente e de maneira muito paciente. E durante a luta, poderia tê-lo eliminado 645 vezes de maneiras diferentes, meu mano. Sim, a versão Black Reaper do Kaneki não teria chance nenhuma, mas o Arima não fez. Ele pressionou o Kaneki ao limite, ameaçando ir atrás de todos que ele ama e fazer o seu trabalho, que é eliminar Ghosts. Eliminar todos que um dia importaram para o Kaneki. E lembrando, ele fez tudo isso muito debilitado pela idade e pelo glaucoma que já havia o tirado parte da visão. Outra coisa interessante desse combate é ver que Arima se dirige ao inimigo pelo nome de Kaneki e não de Raize. E também é interessante de notar o que a evolução da Kagune do Kaneki nos mostra. Sabemos por Eto que a Kagune tem o poder baseado nas células RC e também no talento do Gol, mas a sua forma varia de acordo com a mentalidade do Gol. O corpo e a mente possuem diferentes funções para o combate do sistema de poder envolvendo Kagune. A Kagune do Kaneki fala e exibe seu principal desejo desesperado de lutar para proteger Toka e seus aliados. E bom, o que dizer dessa luta? Kaneki foi amassado, completamente fatiado pela Quink do Coruja, uma Quink absolutamente poderosa e usada pelo melhor investigador possível. Ele foi picotado, fatiado e desmembrado pelo Arima em todas as direções. E eu não vejo motivos para afirmar que o Kaneki tinha alguma chance nesse combate 1v1, pelo menos no começo. Ele nunca teve chances ali ao meu ver, e ele mesmo entendia isso quando se denominou um peão de sacrifício. Naquele momento, ele não queria ganhar, ele só queria segurar. Mas apesar de todos os danos graves que ele recebeu, a catarse do Kaneki mais uma vez surge na mente do Gol e o traz de volta à cena. Ele entendeu que se ele morresse, o Arima ia atrás dos outros e ia fazer seu trabalho. Então ele não podia simplesmente morrer e ganhar tempo. Ele tinha que ganhar. De algum jeito, ele tinha que ganhar. Com uma reflexão sobre o Hide, ele volta a ter seu cabelo branco e com a sua mente agora estruturada, sua regeneração flui melhor e a Kagune é remodelada pelo próprio corpo do Kaneki. Ele está tão pleno que mesmo depois de sofrer todos esses danos, ele recebe o ceifador com um sorriso no rosto. Caralho, mano.
Pô, isso E é olha só, bosta, o cara. Arima quase retribui esse sorriso. Autoconhecimento, consciência e sabedoria também são atributos que auxiliam os Ghouls a continuar lutando e obtendo mais força. E após essa última transformação, os ataques do Kaneki obtiveram um padrão mais complexo. A luta era bem mais disputada, mas ele até mesmo deixa escapar pensamentos através de sua Kaguni e proclama a própria vitória sobre o Arima. E pois é, ele vence. Mas não por atingir o corpo do seu pai e o derrotar, não. Ele vence destruindo a arma do ceifador. Ele destrói a Kink. E isso nos faz pensar sobre como Kaneki continuava com a mentalidade hesitante desde o começo da luta. Ele continua com aquele traço de humanidade e não de instrumento. Ele mirava apenas para desestabilizar e encerrar a luta, quebrando a arma. E ele conseguiu isso. Ele conseguiu neutralizar o Arima naquele ponto e a luta continuou, porque o Arima só iria parar quando um dos dois estivesse morto. Os próximos pensamentos do Kaneki foram sobre como imobilizar o Arima. Pernas, braços, como fazer isso tudo sem matá-lo. O Kaneki continuava hesitante e mesmo assim tinha a mão maior no conflito. Ele não tinha intenção de matar o Arima. E narrativamente, ele superou sim o Arima. Ele poderia continuar lutando até o ponto de derrotar o Arima desarmado, mas preferiu apenas desarmar e encerrar o combate. É claro, galera do Power Scaling, que o Arima também não queria o derrotar desde o começo em si, até porque seu principal objetivo era o de pressionar o Kaneki. E se o Kaneki não vai matá-lo, muito bem, ele mesmo encerra a própria vida. Ele precisa passar o trono para o rei. Esse foi o seu final, um final revelador, com diversas novas informações Pô, é que não dá pra ver, mas maluco arrepeiteiro. Só de ver esse quadro de novo. sobre o clã Washu, a Organização V, e ao mesmo tempo que também temos o seu próprio passado e mentalidade revelados. Arima nunca quis seguir o caminho da matança e da carnificina. Ele termina sua vida passando o bastão para Kaneki, na esperança de que seu filho, aquele que hesita, fosse conseguir construir um mundo melhor. E também auxiliando Eto na criação desse mito do rei de um olho só. Algo lendário, mas que podia sim dar certo. Ele nunca quis apenas tirar as coisas do mundo, mas também deixar algo, contribuir com um legado. E ele deixou um filho. Em seus últimos momentos ele percebeu que a sua vida não foi apenas tirar outras vidas dos outros, mas também contribuiu para deixar algo novo no mundo. Rodeado pela culpa de uma vida que ele nunca quis, aquele que desejava a morte era o próprio ceifador. A última coisa que temos desse volume 8 é o fato do adeus de Kaneki com ele, onde Kaneki recebe de volta o prendedor de gravata que ele havia dado a Arima no Natal. E também temos o Kaneki recitando o Cântico do Povo Ainu novamente. O cântico recita literalmente a vida do Arima em referência ao povo Ainu, falando sobre ele ser o branco, envelhecer depressa e ser admirado. Kaneki termina falando que ele foi abençoado, entendendo que o Arima foi seu professor e também seu pai. E cara, cinema. Sobre o Arima, eu acho que é isso. Melhor parar por aqui, né? Já falei demais. Realmente, um dos melhores personagens de Tokyo Ghoul, se não o melhor. Óbvio que temos o Kaneki. O Kaneki é o desenvolvimento humano em pessoa. Muito bom, ótimo personagem, ótimo antagonista, ótimo personagem de suporte. Para mim, o Arima representa com perfeição não apenas o título do mais forte em si, mas também uma figura do que não se espelhar, de entender, de entendimento. Vai muito além de só poder, vai muito além de só ser o mais forte, vai muito além só do título, ou só do cargo, ou de tudo. O cargo dele era falso. Ele não era o rei de um olho só de verdade. Tudo que ele fazia era contra a vontade dele. Era uma solidão diferente. Tudo era diferente. O Arima é único e pra mim ele é a melhor faceta do que representa o mais forte na ficção, ou pelo menos nos mangás e animes, beleza? Tem como não, né? Puta merda, cara. Oh, 1 hora e 11 minutos de vídeo. Não, eu não queria ter ficado tanto tempo nesse vídeo, mas não tem como. Simplesmente não tem como. Absurdo. Puta merda, cara. Mano, absurdo demais, tá? Caralho. Ai, ai. Sinceramente. Deixa eu só. Eu, hein? Cara, vídeo absurdo. Essa é a verdade. Vídeo absurdo. E, querendo ou não,
é muito do que o analista falou nesse vídeo. As pessoas em si, no seu geral, vamos dizer assim, né? Nunca chegaram a entender por completo o Arima. E de certa forma isso é até um pouco triste, sabe? Porque ele é um personagem tão incrível, com tantas facetas, que o pessoal se prendeu em uma coisa. E, sei lá, é simplesmente lindo. Essa é a verdade. De qualquer forma, é isso. Vocês que estão vendo vídeo, comentem o que vocês acharam. O que vocês acham do anime, o que vocês acham de Tokyo Ghoul. Mas vou deixar aqui com uma curiosidade bônus, entre aspas, que é no caso da Umo. Desde o começo, a Umo, o primeiro design dela, lá nos primórdios, quando ela nem era Umo, quando ela estava aprendendo a desenhar, foi baseado na touca. Pelo cabelo, a cor, uma asa, blá blá blá. Quando eu refiz a primeira vez, na minha opinião, ficou mais visível. Principalmente porque, né, o olho negro com vermelho. E por mais que, por exemplo, na forma mais humana dela, não passe muito disso, ou que se tivesse um filho. E por mais que na forma humana, principalmente dela, né, a forma mais humana, não passe muito disso, principalmente porque a forma humana dela é para representar, né, o fator Seishin Ikan Sakura, toda aquela questão que eu já expliquei, o design, a criação dela surgiu na versão One Wing, uma asa. E nessa forma, principalmente pelo fato de ser uma única asa e tal, eu acho que é onde mais parece a touca. Principalmente porque o fator de ela usar um blazerzinho, uma gravata, uma camisa social por baixo de uma jaqueta, que porra é essa? Também é a expressão design da touca. E cara, isso é simplesmente naqui, esse ponto eu acho onde eu mais consegui fazer isso, porque isso é como o Tokyo Ghoul, por exemplo, me marcou. O fato de que eu tenho uma personagem que visualmente ela é feita para simbolizar outra personagem. E não, isso daqui não é um bagulho tipo, marca da maldição espalhando. É mais o conceito do sangue dela fervendo. É literalmente o sangue dela fervendo por baixo da pele. Para aquela questão, né? Ela tem as sombras, ela tem a alma, que é o que faz ela continuar viva e evoluindo, e ela tem o sangue. E por mais que as asas se manifestem quando a alma dela evolui, o sangue ferve para que o corpo dela continue evoluindo também. Tanto que, né, no desenho mais atual, quando tá com as duas asas, o fato de um olho na asa, tem todo um bagulho muito maneiro que eu espero conseguir passar certinho quando eu terminar esse desenho. É isso, é só uma curiosidade aleatória e eu preciso de uma água. E bem, vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça que o original tá na descrição, só no primeiro link. Valeu, falou e